Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Tudo bem, pessoal? Bom, eu estava dando uma sapecada aqui nos comentários de vocês e encontrei um comentário aqui de um rapaz que fez uma pergunta bem interessante, porém ele não deixou o nome aqui, peço desculpas para você, tá? Eu falo rapaz porque ele fala o seguinte: olha, eu quero fazer intercâmbio com a minha noiva. E assim que terminarmos, penso em entrar num programa de empreendedores abrindo uma sociedade com ela e gostaria de saber as chances de dar certo e se você aconselha a estudar outra área para ajudar a conseguir entrar nesse programa. E aí, pessoal, é o seguinte, até um tempo atrás, alguns 5 ou 6 anos atrás, pelo menos até antes da pandemia, que eu saiba, não era possível o brasileiro abrir um negócio na Irlanda. Ou seja, o estudante, quando você está no visto de estudos, você não tem esse espaço, ou seja, você não tem essa autorização para você abrir uma companhia ou registrar como se fosse um MEI, né, da Irlanda, vamos pensar assim, tá? E aí eu andei, passou muitos anos, né? Eu fui dar uma pesquisada sobre o assunto e encontrei isso que sim, hoje é possível. Porém, realmente, ele até pergunta aqui, né? Se eu acho que tem alguma chance, né? Ou que dica que eu poderia dar. Olha, realmente é bem complicado. Eu separei aqui o site, tá? Então esse site aqui, ó, é o Citizen Information. Gente, qualquer coisa relacionado à regra, visto, pode ou não pode, tá tudo nos sites governamentais de todos os países. Aqui a gente está no Citizens Information, ou seja, informações para os cidadãos, da Irlanda, né? E aqui ele fala, vindo para montar um business ou investir na Irlanda, né? E aí ele tem uma introdução, aqui ele fala alguma coisa, o imigrante investidor programa IIP, Close to the New Applications, ou seja, aqui só não ficou claro para mim, talvez pela tradução que meu inglês é mais ou menos, que ele fala o seguinte, olha, está fechado para novas aplicações no final de fevereiro que já passou, do ano passado. Então eu não sei se começou nessa época, depois você que é um professor de inglês puder me orientar, ou se fechou e agora tem que aguardar para abrir novas oportunidades, tá? Mas, a princípio, é o seguinte, para você montar um negócio na Irlanda com seu passaporte brasileiro, sim, é possível. Só que é quase impossível. É permitido, mas é muito difícil. Vamos lá. Esse programa se chama Startup Entrepreneur Program, ok? Desculpa aí, tô aprendendo a usar o tablet aqui, mas vamos tentar assim mesmo. Aqui, ó, vou ler para vocês. O startup, ele permite que um cidadão que não é europeu, né, que não seja membro do bloco europeu, com um business inovador, ou seja, um projeto inovador, uma startup, né, ou seja, uma coisa que não existe ainda na Irlanda e que você invista pelo menos 50 mil euros, você consegue montar o seu negócio na Irlanda. Mas aí tem algumas condições, né? Porque 50 mil euros é bastante dinheiro, eu sei, mas tem muita gente que acaba numa condição de necessidade ou de vontade ou de, enfim, projetos de morar fora, vendem o seu imóvel, né? Aí hoje em dia você pega casas aí custando, que vai dar mais ou menos entre 250 a 300 mil reais, se a gente for converter para o câmbio de hoje. E aí investe na Irlanda, né? Porém, o nosso amigo, ele disse aqui que ele vai fazer um intercâmbio, ou seja, já vai gastar só ele e a noiva entre 80 a 100 mil reais, porque vão envolver duas comprovações financeiras de 4.500 euros, 9 mil euros só de comprovação financeira, mais as passagens aéreas, mais os cursos, seguro, etc e tal, né? Então é bastante dinheiro. Dá para juntar 50 mil euros como estudante na Irlanda? Em 2 anos estudando inglês, não dá, tá? Mas a gente não sabe, né? Quem é essa pessoa. De repente ele realmente tem um terreno, uma casa, alguma coisa, vende e aí investe no seu inglês e vem preparado financeiramente para no futuro investir nesse programa, né? Mas vamos voltar aqui porque eu acho quase impossível, ó. Aqui então, quais são
exigências para esse projeto ser aprovado, porque você tem que apresentar isso pro Enterprise, né? Que quem faz essa análise, você tem que entrar com tem algumas exigências aqui, ó. Você tem que introduzir um produto inovador para o mercado internacional, tá? Você tem que envolver a produção ou vender e exportar, alguma coisa nesse sentido, de produtos que você pode fazer um comércio internacional. Ou seja, trazer coisas de fora, provavelmente, ou vender serviços da Irlanda para fora. Ser capaz de criar 10 novos empregos na Irlanda e lucrar no bruto, tá? Isso não é líquido, mas é lucrar 1 milhão de euros em 3 a 4 anos de projeto da sua startup, tá? Então, ou seja, você tem que conseguir contratar 10 pessoas locais, ou seja, que sejam residentes da Irlanda. E não é qualquer um, tá, pessoal? Essa equipe, ela tem que ser liderada por profissionais experientes naquele ramo. Ou seja, você tem que ter 10 profissionais bons naquele ramo que você está inventando. Lembrando que tem que ser uma coisa nova. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, aqui ele fala que são coisas assim, registrado na Irlanda, né? Então, seja os profissionais. E menos de 5 anos, eu não sei bem o que é, mas eu acho que o business, né, a ideia, ela não pode já existir há mais do que 5 anos, alguma coisa nesse sentido. Então, isso significa que, além do valor, né, além do programa ser o investimento ser alto, né, 50 mil euros, você ainda vai ter que investir em profissionais. Ou seja, você vai ter que ter, além de toda a despesa que você teve para criar esse negócio, você ainda vai ter que ter um caixa, um capital de giro, ou seja, não é só 50 mil euros, né, pessoal? E aí ele pergunta aqui se você teria chance. Claro, cara, chance sempre tem, né? Exemplo, tá? Bom, hoje eu toco uma agência de intercâmbio, a Enjoy Intercâmbio. A Enjoy Intercâmbio, para quem não sabe, é uma empresa irlandesa. Ela foi fundada na Irlanda em 2015, mas eu tenho cidadania portuguesa, então eu sou um cidadão europeu. Então, para mim ficou simples. Abri um negócio lá, não precisava nada disso. Simplesmente lá registrei um MEI e conforme, claro, o negócio foi andando, eu fui aumentando ali o tipo de registro, né? Porém, eu tinha um projeto que envolvia... Eu só não toquei esse projeto para frente porque realmente não dava tempo. A Enjoy toma pelo menos 80% do meu dia. Mas eu tinha um projeto bem interessante para divulgar o mercado estudantil para o mundo todo, não só para o Brasil. Através de marketing, através de criação de conteúdo. Uma empresa realmente, um portal, né? Contando aqui, porque hoje já não é mais novidade, mas na época não existia. Isso foi em 2017, a ideia veio de 2017, 2018 mais ou menos, né? E claro que isso ia levar o nome da Irlanda para outros países, trazendo pessoas de fora, de outros continentes, não só da América Latina, para estudar inglês e fazer ensino superior na Irlanda, né? Isso é um projeto que daria certo, tá? Eu tinha os 50 mil euros? Não tinha. Mas nada impede de você, por exemplo, eu conhecia quem tinha, por exemplo, um irlandês que tinha uma poupança ou tinha um imóvel, alguma coisa que daria para vender, investir ou fazer um empréstimo no banco, qualquer coisa nesse sentido. Não sei se empréstimo dasse, qual teria que ser a origem desse dinheiro, mas eu estou dizendo aqui as possibilidades, né? Então, assim, impossível não é, porém é muito difícil e muito caro, tá? Você teria que ter ali uma grande experiência já, um conhecimento. E claro, existem profissionais para isso, né? Brasileiros, inclusive, que podem te ajudar a tentar montar o seu próprio negócio na Irlanda, né? Mas realmente é algo que um investimento é muito alto, né? Bom, hoje, pessoal, para quem não sabe, na Irlanda,
o que mais tem, assim, até inclusive foi um outro comentário que eu não coloquei aqui, mas alguém comentou o seguinte, que a maioria dos brasileiros na Irlanda são estudantes de inglês. Olha, sinceramente eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque assim, esse mercado de intercâmbio de inglês, ele começou a ficar muito forte na Irlanda de 2012, 2015 para cá. Porém, tem muitos brasileiros que já viviam e residem até hoje na Irlanda, desde aquela época, com visto de trabalho, que não são mais estudantes de inglês, né? Foram, de repente, aprenderam inglês na Irlanda e aplicaram para algumas ofertas de trabalho que davam visto de trabalho, né? E uma curiosidade interessante é que o brasileiro é a segunda nacionalidade com o maior número de profissionais com visto de trabalho na Irlanda. O Brasil só fica atrás dos indianos, tá? Então, se você pegar todas as nacionalidades do mundo, o brasileiro são aqueles que mais conseguem visto aprovado para trabalhar na Irlanda. E um bom salário, tá? Tanto é que o salário mínimo para você aplicar para esse visto tem que ser, se eu não me engano, acho que é 35 ou 38, alguma coisa assim, 1.000 euros ao ano, tá? E claro, se você entrar no LinkedIn, nos sites de ofertas de emprego, você vai ver que as propostas elas giram em torno de 40, 50, 40, 60, aí dependendo do seu nível, se você é um sênior de tecnologia, por exemplo, tem vagas para a partir de 70 mil euros, 80, 90, até às vezes até mais do que 100 mil euros ao ano. Então assim, como eu falei, eu acho que é difícil, tá? Não é impossível, mas é muito difícil, complexo e caro para você conseguir entrar num programa desse. Eu não consegui encontrar outra brecha, a não ser investir e realmente montar um negócio que atenda todas aquelas exigências, mas você pode seguir o caminho da maioria dos brasileiros, que seria fazer um intercâmbio de inglês. Isso você pode contar com a Enjoy Intercâmbio e a gente ajuda nisso. E depois se qualificar para uma das áreas que mais empregam. Então hoje, se você olhar onde os brasileiros estão atuando, depois, né, do intercâmbio, é tecnologia em primeiro lugar, depois área de saúde, engenharia, até mesmo contadores, enfim. Existem outros tipos, outras áreas, né, mas essas são as principais. Existem várias, inclusive gastronomia é uma delas, né. Mas, gente, tem até empregos mais simples hoje em dia dando visto de trabalho, como, por exemplo, se eu não me engano, eletricista hoje em dia. Só que, claro, você tem que ser muito bom, o empregador ele tem que provar para o governo que não existe ninguém local que não seja cidadão irlandês ou residente com cidadania europeia e tudo mais, que não pode fazer a mesma função porque você é melhor, entendeu? Então, quer dizer, não é tão simples assim. Mas, pô, é muito legal saber que hoje os brasileiros são a segunda nacionalidade com o maior número de vistos aprovados para trabalhar na Irlanda. Então, assim, eu acho que é mais fácil você seguir por esse caminho. Faz o intercâmbio de inglês, durante 2 anos, você consegue juntar um dinheirinho. É claro que existe toda uma estratégia, a cidade que você vai, o tipo de acomodação que você vai residir, para saber o quanto você consegue salvar de dinheiro para conseguir investir ou numa capacitação em uma dessas áreas, ou caso você já seja de uma dessas áreas, tentar aplicar direto, entendeu? Mas precisa do inglês para isso. Tá bom, pessoal? Então, quer dizer, sim, existe o programa, você consegue empreender como brasileiro na Irlanda, mas, cara, eu acho que se vocês souberem de alguém aí que conseguiu, me fala que eu quero fazer um podcast aqui. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, claro, se ajudou de alguma forma, deixa o seu like para o YouTube divulgar mais o nosso conteúdo. Se inscreva no canal para os próximos vídeos. Um grande abraço, enjoy life, live your dream. Cheers.